O pescador chamado Samuel empurrou seu barco para o mar com o coração endurecido pelo cinismo e pelos anos de decepção acumulada. Para ele, o oceano era apenas uma massa de água indiferente e o céu, um vazio silencioso que nunca respondia aos seus pensamentos amargos. Ele ouvirá falar dos milagres de um tal mestre da Galileia, mas sorria com desdém, acreditando que a esperança era uma armadilha para os fracos de espírito. O pescador entrou no mar sem fé, movido apenas pela rotina mecânica de quem precisa sobreviver a mais um dia sem sentido. Ele não esperava nada além do cansaço habitual e das redes vazias que costumavam marcar suas noites de solidão. No entanto, o destino já havia traçado uma rota diferente para aquela embarcação, pois no meio do nada, uma força invisível estava preparando o cenário para um confronto que mudaria sua essência para sempre. As horas passaram e a escuridão da noite parecia confirmar a descrença de Samuel, mantendo o mar em um silêncio absoluto e improdutivo. Ele lançava a rede por puro hábito, sentindo o peso do vácuo em cada recolhimento, o que só reforçava seu pensamento de que a vida era um ciclo de esforços inúteis. No auge de sua apatia, uma névoa prateada começou a rastejar sobre as águas, e uma presença começou a se materializar diante de seus olhos céticos. Era Jesus quem ia transformá-lo, surgindo no meio do oceano como se as águas fossem solo firme e sagrado. Samuel esfregou os olhos, tentando encontrar uma explicação lógica para aquela visão, mas a autoridade que emanava da figura de Cristo desarmava qualquer tentativa de racionalização. O segredo divino revelado ali era que Jesus busca justamente aqueles que pararam de acreditar, para demonstrar que sua graça não depende da nossa pequena lógica. Jesus aproximou-se do barco, e o olhar que lançou sobre Samuel foi como um fogo que começou a derreter o gelo da indiferença no peito do pescador. Samuel, por que você insiste em navegar na escuridão da sua própria alma quando a luz do mundo está diante de você? Perguntou o mestre com uma doçura cortante. O impossível estava acontecendo. A mente de Samuel, antes fechada para o espiritual, começou a se abrir sob o impacto daquela voz que parecia conhecer cada ferida oculta de seu passado. O segredo divino era que a falta de fé de Samuel fora permitida para que sua transformação fosse ainda mais radical e evidente para todos. O pescador sentiu que sua armadura de cinismo estava caindo, deixando vulnerável e exposto à verdade que ele tentará ignorar por tanto tempo. Jesus não o julgava, ele simplesmente o convidava a ver a realidade além dos olhos físicos. O mestre ordenou que Samuel lançasse a rede mais uma vez, mas agora em seu nome e sob sua direção específica. O pescador, embora ainda lutasse com seus antigos pensamentos, sentiu uma vontade irresistível de obedecer àquela ordem que desafiava seu conhecimento técnico. O impossível aconteceu no momento em que a rede tocou a água. O mar, antes estéril, tornou-se um fervilhar de vida prateada. Samuel viu a rede tensionar com uma força que quase o puxou para fora do barco, transbordando com a pesca mais farta de toda a sua existência. O segredo divino era que a providência de Deus se manifesta plenamente quando o homem finalmente admite que não pode controlar nada por si mesmo. A transformação de Samuel começava pelo sustento material, mas visava atingir o âmago de sua fé morta, ressuscitando-a através de um milagre tangível e avassalador em sua vida. Enquanto lutava para puxar a carga milagrosa, Samuel percebeu que o verdadeiro milagre não estava nos peixes, mas na paz que agora ocupava o lugar de sua antiga amargura. Jesus aproximou-se e colocou a mão sobre o ombro do pescador, e naquele contato, Samuel sentiu uma descarga de amor que limpou décadas de ressentimento contra a vida. O plano de Deus era transfigurar aquele homem cético em um dos seus mais fervorosos seguidores. O impossível era a mudança de semblante, o olhar antes frio de Samuel. Agora brilhava com uma gratidão que o fazia chorar como uma criança. O segredo divino revelado era que Jesus tem o poder de transformar o deserto do coração em um jardim de esperança em poucos segundos de comunhão. O pescador entendeu que entrará no mar como um náufrago da alma e estava se tornando um embaixador do reino do céu. Jesus começou a ensinar a Samuel sobre os mistérios da fé, explicando que acreditar é a chave que abre os portais das dimensões celestiais sobre a terra. O segredo divino era que a fé não é um sentimento que fabricamos, mas uma resposta à revelação de quem Jesus é. O impossível era a clareza com que Samuel agora compreendia as Escrituras e as promessas de Deus, como se uma venda tivesse sido removida de seus olhos espirituais. O plano de Jesus era usar o testemunho daquele cético para abalar as estruturas das sinagogas e das praças públicas. Samuel sentia que sua inteligência, antes usada para crítica, agora era um instrumento para a proclamação da verdade divina. A transformação era completa e profunda, atingindo o intelecto, a emoção e a vontade do pescador, que agora se via como uma nova criatura em Cristo Jesus. O barco começou a se mover sozinho em direção à praia, impulsionado pela glória de Deus que residia no convés junto com o mestre e o discípulo. Jesus revelou a Samuel que o mar seria agora o seu campo de pregação, onde ele ensinaria a outros pescadores que ninguém é cético demais para a graça de Deus. O impossível continuava a agir,
pois a natureza inteira parecia celebrar a conversão de Samuel, com aves marinhas cantando em uma harmonia incomum. O segredo divino era que a criação se alegra quando um pecador se arrepende e volta para os braços do Pai. Samuel olhava para as mãos que agora recolhiam peixes com propósito sagrado, percebendo que sua profissão fora santificada por aquela visita divina. Ele não era mais apenas um trabalhador do mar, ele era um operário da colheita eterna do Senhor da vida. Jesus deu a Samuel uma última instrução antes de se tornar invisível aos olhos carnais. Guarde a memória desta noite como a âncora de sua alma nos dias de dúvida que o mundo tentará lhe impor. O segredo divino era que a experiência pessoal com Cristo é a defesa definitiva contra qualquer ataque de incredulidade futura. O impossível era a força que Samuel sentia em seus braços e em seu espírito. Ele estava pronto para enfrentar reis e governantes em nome daquele que o transformará. O plano de Deus fora cumprido com uma precisão cirúrgica no mar da Judéia. Jesus partiu, mas sua paz permaneceu no barco como um selo inquebrável de propriedade divina. Samuel remou os últimos metros com uma canção de louvor que ele nunca soube que era capaz de cantar. Sentindo que o céu havia descido para morar em seu peito. Ao encostar na areia, Samuel foi recebido por seus companheiros que ficaram em choque ao ver o brilho em seu rosto e a abundância em seu barco. O impossível era a nova identidade do pescador. Ele falava agora com uma autoridade e uma alegria que eram totalmente estranhas à sua antiga personalidade rabugenta. O segredo divino começou a ser anunciado para todos na vila. Jesus transforma o nada em tudo e a dúvida em certeza absoluta. O plano de Deus se multiplicava, pois o testemunho de Samuel atraía os mais endurecidos para ouvirem sobre o Mestre. A vila inteira começou a passar por uma reforma espiritual, tudo porque um homem decidirá entrar no mar sem fé, mas se permitirá ser encontrado pela graça. Samuel tornou-se o exemplo vivo de que nunca é tarde para ter o coração renovado pela presença real de Jesus Cristo. Os anos passaram e Samuel tornou-se o ancião mais respeitado de toda a costa, conhecido como o homem que foi vencido pelo amor de Deus. O impossível continuava a ser a tônica de sua vida, com sinais e prodígios que confirmavam seu ministério entre os pescadores e marinheiros. O segredo divino de sua transformação foi o legado que ele deixou para as próximas gerações. Não confie em sua falta de fé. Confie naquele que tem o poder de criá-la em você. O plano de Deus para Samuel foi um sucesso total, mostrando que Jesus ainda caminha sobre as águas da nossa incredulidade para nos resgatar. Samuel partiu para a eternidade com o coração cheio, sabendo que a maior viagem de sua vida começou na noite em que ele entrou no mar sem nada e voltou com tudo, transformado pela glória de Jesus.